bom que você voltou conosco, porque agora tem um assunto aqui que você quer saber e vai ficar indignado ou intrigado, no mínimo. Mas quem vai trazer os detalhes para a gente novamente é o repórter Daniel Santos. E eu vou perguntar aqui para o Daniel. Daniel, estava todo mundo já dizendo o seguinte, olha, mais uma CPI vai acontecer aí na Assembleia Legislativa, a CPI do gás, em que a população quer saber mesmo o resultado que teria essa CPI, porque está todo mundo pagando caro demais pelo gás, mas houve aí alguma coisa que apagou essa chama, Daniel? Explica pra gente. Te digo, viu? Acabou o gás. Antes de começar a CPI, acabou o gás. Pois bem, além da Previdência, Energisa e qual é a outra mesmo? A renúncia fiscal que movimentou muito essa Casa de Leis nos últimos tempos. Havia, sim, a possibilidade muito clara de implantação dessa CPI do gás, de autoria do deputado Gilberto Catani. Ele obteve 16 assinaturas, bem mais do que o deputado Lúdio Cabral conseguiu com a proposta de CPI da saúde, que ele conseguiu 6 assinaturas. Gilberto Catani, 16. Ele já esperançoso, vamos implantar a CPI do gás. E a sociedade de Mato Grosso também nessa expectativa. De repente, acabou o gás, a chama se apagou, porque segundo o jornalista Pablo Rodrigo, do jornal A Gazeta e também do Gazeta Digital, 3 parlamentares retiraram a assinatura. Entre esses, Carlos Avalone, o tucano Avalone do PSDB, foi um dos que retirou a assinatura. Nos bastidores, segundo o apurado pelo jornalista, a conversa é de que o presidente da casa, o deputado Max Russi, ele quer que os presidentes das 3 CPIs em andamento, Renúncia, Previdência, Energisa, concluam os trabalhos, fechem, e 2 presidentes são justamente o Avalone e o outro, o Wilson Santos, que está nessa CPI da renúncia fiscal, que é um trabalho amplo, muito amplo aqui em Mato Grosso, para que o Estado consiga arrecadar mais. Pois bem, ele pediu para que esses presidentes concluam os trabalhos até o dia 31 de dezembro. E só a partir do fechamento dessas 3 CPIs é que poderá entrar na fila essa CPI do gás, portanto, só na virada do ano. Vamos acompanhar o movimento, porque a gente sabe, tudo que acontece aqui atrás dessa estrutura tem muito a ver com a pressão realizada aqui, do lado de fora. Eu volto com vocês. Tá certo, Daniel, obrigada, viu? Kleber Lima, professor Haroldo, acabou a chama, acabou o gás. E aí, o que aconteceu? Olha só, Kleber, eu faço um cheque para você, assino lá, toca, Kleber Lima, vai lá e compra. Aí depois eu falo, vem cá, Kleber, devolve aí, tá? Vou riscar minha assinatura, não quero mais esse negócio não. O que foi que aconteceu? É o direito ao arrependimento. Está até no Código. Tem esse direito? Tá no Código de Defesa do Consumidor. Você pode arrepender até 48 horas depois. Acho que na política estende mais esse prazo. Né? 4 anos. Direito ao arrependimento. Olha, na verdade o governo entrou em campo, né? Viu que depois que o presidente esteve aqui, da forma que o presidente está tratando essa questão do aumento do gás, assim como dos combustíveis, e sendo a CPI presidida por um deputado bolsonarista, ele viu que falou, esse negócio vai sobrar para mim, né? Porque aí a conclusão disso tudo vai ser que a culpa é minha. Tira de campo. Eu li a matéria do Pablo aqui também hoje, Daniel, eu só vi 2 deputados que retiraram, o Avalone e o Romualdo Júnior. Não sei se tem o terceiro. De toda maneira, a CPI pode ser instalada com 14 assinaturas, só que depois, apenas depois que uma das atuais ou 2 forem concluídas, porque só pode ter, por um regimento da Assembleia, só podem ter 3 CPIs simultaneamente, a menos que a CPI, por isso que a dele ia ser instalada, porque a menos que ela tivesse 2/3, né? De apoio dos parlamentares, por isso os 16, o fórum qualificado de 16. Mas antes, na frente antes da dele, teria a do Lúdio, que eu não sei se conseguiu as assinaturas também. Né? Ainda não. Tinham apenas então, 6 assinaturas. Fica, como gostam de falar os advogados, sine die, um dia.
sem dia marcado, sine dia, um dia acontece. Será que esse dia pode ser depois de finados, 2 de novembro, que você disse que seria É o aí o prazo. enterro, né, de todas as CPIs, é isso? Não, eu não disse que era enterro, Luciana. Tá bom, eu disse, então. Eu disse o seguinte, que o deputado Avalano trouxe essa informação, né, que o presidente Maxi Russi deu o prazo de 2 de novembro para poder concluir todas as CPIs da casa, as 3 que estão lá. E aí eu lembrei que, que infeliz data essa, né, porque 2 de novembro é exatamente o dia de finados. Aí por isso que você já concluiu que é o enterro da CPI. Mas pode ser que não, né? Vai que, né? Vai que algum milagre aconteça. O mundo está tão repleto de surpresas atualmente que vai que uma CPI dessa chega lá e assim revele para nós uma série de agentes públicos importantes, culpados de alguma coisa e os caminhos para se recuperar o prejuízo que a sociedade sofreu, enfim. Eu falando nisso, eu queria pegar aproveitar aqui mais 30 segundos para falar sobre a entrevista aí do nosso entrevistado anterior, do Máximo. E o Máximo dele é com 2 S, né? Ele é diferente, é Máximo com 2 S. Não é com X, como a gente costuma falar. Assim, contundente ele, assim, muito mais que nós aqui. Decidido, né? Bateu duro, seguro. Falou coisas assim muito firmes, muito fortes, críticas severas que a gente já falou aqui ao longo do tempo, né? O que fazer com esse 1 bilhão que já foi gasto, né? Qualquer solução que for dada tem que levar isso em conta, a gente já falou aqui. Porém, ele não consegue responder uma questão básica e ele está recorrendo a quem emperrou a solução disso até hoje, que é o Ministério Público. O Ministério Público não aceita nenhum tipo de acordo que não indique com clareza como ressarcir ao erário público, né, porque todo erário é público, pelo menos 200 milhões de superfaturamento e desvios das obras do VLT. É por isso que o trem está parado. Então, assim, ele como representante da empresa ignora isso, mas sem isso não resolve. O que o Ministério Público quer para poder anuir com qualquer acordo, a empresa vai fazer um acordo de leniência comigo, que significa o quê? Eu vou confessar que eu me apropriei, que eu desviei, que eu superfaturei 200 milhões de reais. Então, fazendo o acordo de leniência significa assim, não apenas confessar que fez, mas devolver. Aí o Ministério Público vai concordar, porque senão muda o contrato de dono e aí, como a gente fala no interior, aí amarra esse prejuízo do rabo do veado e nunca mais a gente vê. Opa! Não, o rabo do veado é um animal. Entendi. Amarra no rabo do veado e ele cai na mata. Na máquina e aí nunca mais você pega. Nunca mais pega. Né? Então, é por isso, Máximo, que o problema está emperrado. E o senhor, quando vai ao Ministério Público, se prepara para responder essa indagação que a gente fez ao senhor aqui, porque senão não vai ficar só discurso político, não vai mudar nada. Professor, o senhor quer falar sobre o VLT ou o gás? O que você quiser. Ou sobre a terceira via, porque agora são 7h13, eu falei da terceira via, o que eu quiser. Truco. Sou boa no poker, no truco eu não sei. Olha só, gente. Eu não sei nem jogar direito. Mas o que acontece? Você quer que eu fale? Você perguntou 3 opções. Você falou que o que o senhor quer falar? Se o senhor quiser falar, escolhe. Vamos falar. Eu sou democrática. Você está falando de Revolução Francesa? Eu lhe dei 3 opções justamente para lembrar da terceira via. Então, vou tentar abordar um pouquinho de cada uma. É o 4º assunto, a terceira via. Aí você está complicando já. Aí eu não lembro da primeira. 4. Fala de... Então vamos falar, existe lobby aí para acabar com essa CPI do gás, professor? Apesar do objeto ser extremamente relevante, essa questão do gás, né? Eu acho que o deputado Maxi Russi está sendo coerente, né? Porque, veja bem, eu já disse por várias vezes aqui que não é quantidade de CPI. Se nós observarmos o lastro histórico, né? No lastro, exatamente, do que é que vem de resultados promovidos por essas CPIs, absolutamente quase nada. Porque nós temos muitas CPIs que já foram arquivadas, CPI das cartas de crédito, CPI das obras da Copa. Então, não é quantidade, é qualidade de CPI, é realmente resultado efetivo para a sociedade de transparência de coisas que estão chamando a atenção aí e precisam de esclarecimento, né? Então, eu acho que ele deu prazo para que termine, dia 2, eu acho que tem que mudar essa data, porque realmente... já jogou para o mês de novembro. Mês de novembro, ótimo, até 30, né? E realmente eu acho que ela pode vir em pauta novamente já no ano que vem, com uma outra abordagem
essa questão do gás, né? Considerando que existe sim um monopólio do gás no nosso estado e todo monopólio é ruim em todos os sentidos, porque quem perde é o consumidor final. Na medida que você tem um mercado aberto, né, livre, para que as pessoas possam competir, as empresas possam competir, quem ganha é o consumidor, porque o preço torna-se cada vez mais barato. Isso em qualquer segmento, absolutamente em qualquer segmento, levando em consideração o sistema capitalista, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da segurança com que o nosso entrevistado Máximo trouxe, exatamente, reforçando tudo aquilo que nós já debatemos aqui profundamente com relação a essa mudança de modal. A minha pergunta foi incisiva, dura, prática, né, direta, para ver se eu conseguia, de certa forma, uma resposta direta de alguém que conhece, é do ramo de ferrovias, é do ramo dessa área que é específica de VLT, né? E eu perguntei para ele, né, o que é que está por trás exatamente, quais as intenções políticas, o que o senhor imputa, o que o senhor atribui a essa mudança tão radical de uma hora para outra, considerando o investimento já de R$1 bilhão no VLT. Eu não sei, isso eu não posso falar. Porque é a grande pergunta que você, que está nos assistindo, quer saber. Qual é a resposta para isso, né? Por que dessa mudança tão rápida, né, considerando todos esses pontos que ele nos trouxe aqui, certo? E o terceiro ponto, que é a terceira via, que a Luciana me perguntou. Eu já disse, difícil de construir, absolutamente difícil de construir, mas eu particularmente acho que essa terceira via, se realmente tiver um conteúdo conciliador na sua fala, aí falando já uma linguagem de marketing para realmente ser competitivo, eu acho que tem condições, porque realmente o Brasil não quer nenhum nem outro, ou de certa forma está relutante com relação a essa situação, né? Mas entre um passado de corrupção, né, e um futuro que vai aos trancos e barrancos, mas é um futuro limpo, transparente, eu acho que ele continua com o governo que está. Kleber Lima, o professor disse que é difícil a construção de uma terceira via e eu pergunto para você, não apareceu até o momento, por que é apenas uma estratégia, é um medo do nome dessa terceira via causar aí fortes reações diante dessa polarização que você bem desenhou dos dois lados, né, Lula e Bolsonaro, ou é apenas de fato uma estratégia ou já teria esse nome aí meio que guardado para aparecer num momento espetacular, ou não? Não, acho que não. Eu acho que a polarização, ela atrai mais atenção. Então, você tem dois ali, no pau a pau, é que nem corrida de cavalo, né? Você tem dois ali na frente, cabeça a cabeça, é neles que as pessoas ficam olhando, né? Mas a terceira via é exatamente nessa analogia que eu faço da corrida de cavalo, se não vem um azarão por fora. E aí ele entra na zona de atenção. Porque para se viabilizar a terceira via, esse candidato alternativo, ele precisa entrar na zona de atenção do eleitor. Como o Bolsonaro entrou um dia, ele não era favorito, ele não era provável de ganhar as eleições. Mas aí havia uma outra polarização antes. A polarização que havia antes do Bolsonaro, quem que lembra disso? Era PT e PSDB. Ficou quase 20 anos essa polarização, né? Aí, quando essas duas alternativas se desgastaram, entrou na zona de atenção o azarão, chamado Bolsonaro, entrou na zona de atenção e com um fôlegozinho ganhou por uma cabeça, né? Meia cabeça, né? Usando essa comparação que eu estou fazendo aqui, é uma alegoria da corrida de cavalo. Tem uma televisão aí que faz também para futebol, né? Então, estou fazendo aqui para uma possibilidade de eleição. Então, o desafio é a gente saber dos outros cavalinhos que estão aí correndo, né? No bom sentido, com carinho, cavalinho, quem que vai conseguir pegar uma raia aí que consiga passar, que tem fôlego, que vai conseguir, trazendo de volta para a política, chamar a atenção do brasileiro com um programa que seja capaz de devolver desenvolvimento ao Brasil, desenvolvimento com alguma justiça social, que retroceda esse caminho natural de fome, de miséria, de estagnação, e ao mesmo tempo seja politicamente viável. Aí eu acredito que pode haver uma convergência para ele. Quem que é esse nome? É o Ciro Gomes. Ciro Gomes hoje, dos nomes alternativos, é o que tem aí em torno de 10% nas pesquisas. Todo mundo apostava muito no Moro, né? Mas o Moro não emplacou até agora, não consegue encaixar um discurso, ele não consegue representar nada, está no epicentro de todas as anulações das condenações do Lula e estão sendo condenados por erro processual.
Porque no Brasil, assim, e em qualquer lugar do mundo, você precisa que a justiça seja respeitada no seu trâmite também, né? Quando não é, às vezes a pessoa é absolvida por um erro processual, não é na questão de mérito, né? E ele está envolvido nisso. O Mandetta é o azarão dos azarões, porque o Mandetta surge somente no governo do Bolsonaro como um segundo ou terceiro ministro da Saúde, né? Então, também não emplacou até agora, não consegue ter um discurso, mas a sociedade está olhando, ela começa a ficar mais distante, distanciar um pouco o olhar para tentar enxergar os outros cavalinhos que estão nessa corrida. E tem tempo, né? A gente ainda tem tempo, não precisa se desesperar. O que eu acho mais importante hoje é que a opinião pública fosse conseguindo e reduzindo essa polarização e começar a trazer outros cavalinhos para a sua zona de atenção, porque aí desmobiliza esses extremismos. Exatamente, Kleber e professor. O Kleber disse algo que o senhor também pode estar avaliando. Achei muito interessante quando ele pontuou que a terceira via surge quando uma insatisfação é gigantesca. Por exemplo, vamos relembrar aqui o motivo, então, da terceira via. Foi uma tentativa de frear a corrupção. Hoje, nós estamos falando de corrupção, mas em relação aos estados, não no governo federal. Só que hoje nós temos algo muito estarrecedor, que o Kleber também lembrou, a miséria. Nós temos aqui em Mato Grosso a fila dos ossinhos, em São Paulo, um desemprego recorde que está crescendo no Brasil. Os investidores, professores, os milionários, os grandes produtores de todos os segmentos, né, produtivos, não estou falando só do agronegócio não estão mais investindo os seus dólares no Brasil, e aí nós temos uma aceleração do valor do custo de vida, as pessoas não estão conseguindo nem se alimentar. E aí, antes era a corrupção, agora é a miséria. E a terceira via fica mais possível diante disso? Se não mudar esse cenário? Infelizmente ainda nessa corrida, esse turf, corrida de cavalos, a analogia do Kleber Lima, nós não podemos fazer, como eleitor, uma aposta placê, né? Que ganha o primeiro, você ganha com o primeiro e com o segundo cavalo nesta corrida. Infelizmente o eleitor não tem essa opção. É só um e pronto, acabou, né? É quase que uma resposta lógica, né? E essa terceira via, ela precisa aparecer com um discurso completamente diferente, né? Do Bolsonaro e do Lula. Com relação à miséria, a miséria é reflexo da pandemia no mundo todo, não é só no Brasil, né? Eu elenquei aqui alguns problemas que os Estados Unidos está tendo, né? A Alemanha tem problema, todos os países acabaram economicamente quebrados. O único país que acabou crescendo e crescendo muito e comprando meio mundo e vem comprando cada vez mais, de olho no Brasil cada vez mais por conta do seu poderio de alimento, é a China. A China cresce de forma impressionante a cada ano. Não tem mais praticamente terra arável na China para alimentar mais de 1 bilhão de habitantes, e é claro que ela vai interferir nesse processo todo e tornar-se-á a maior potência do mundo nos próximos 5 anos. Quem tem medo da China? Essa é a grande pergunta. O que a China não faz, ela copia, e copia com muita propriedade cada vez mais. Então, realmente é algo extremamente difícil. Eu, particularmente, acho que nós poderíamos ter, e o Brasil enquanto país, o brasileiro enquanto um ser humano normalmente, né, bastante carismático para com os seus pares e para com o mundo, merecia algo que há muitos anos nós não temos, que é um presidente estadista, um presidente que em meio à pandemia vai ao hospital, visitar os pacientes, né, entender as condições pelas quais esses pacientes estão sendo atendidos, né, que tem uma alma comunitária, que pensa na coletividade como um todo, né. Isso está faltando no Brasil. O Brasil há muito tempo não tem uma figura como essa. E eu torço para que realmente essa figura apareça. Ok, então, olha, gente, os passozinhos só sobrando e eu vou diretamente para as mensagens, tá? Muito obrigada pela sua participação, que cresce, viu, a cada programa. Bom dia, a turma do Fica em Casa deveria saber que a população iria ficar mais pobre. Se hoje a miséria é devido aos ladrões que ferram o Brasil, graças a Lula e a sua quadrilha. Luciana, Cuiabá tem fila dos ossinhos, em São Paulo, fila das marmitas, dos marmitex. Ciro Gomes, fala sério, senhor Kleber, retroceder jamais. A outra diz o contrário, Ciro na cabeça. Está surgindo uma terceira via, Ciro Gomes, entretanto, esse faz parte do mais do mesmo.
nem Bolsonaro, nem Lula. Recebemos aqui até uma foto com uma legenda. Olha só que foto linda, cheia de manga aí, Kleber Lima, professor Haroldo. Bom dia, bancada, assim, vocês são show de bola. Não acredito que estou precipitando, mas vou dizer uma coisa, contra fatos não há argumentos. Só para quem não torce para este país de tamanha riqueza, 2022, chupa essa manga, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Jonathan, lá do Distrito da Guia. Não sou eleitor do Bolsonaro e nem de Lula, só que os bolsonaristas, de tanto preocuparem com Lula, promovem ele cada vez mais como candidato. Só ver as pesquisas. Esse presidente é o pior de todos, combustível caro, alimentação cara, salário está baixo e ele falou para comprar arma e não feijão. Tem gente na bancada que só falta usar a camiseta vermelha e grita Lula. O Lima, o poder emana do povo. Bom dia, bancada. É o Regis do Terra Nova. Não concordo com a fala do senhor Kleber, como ele diz que é golpe que o mito está fazendo. Professor, golpe se fosse ele, Bolsonaro, que estivesse fazendo as coisas do seu modo. Professor, é o povo que está indo para a rua, é o povo, professor. Como que isso é golpe? Chega de esquerdistas, estamos enjoados de vocês. Bom dia, justiça não representa o povo, o STF está péssimo exemplo. Cadê a punição aqui em Mato Grosso em relação ao BBB Paiaguás? Só um exemplo da injustiça. Gente, olha só, eu vou encerrar por aqui porque, infelizmente, não consegui ler nem 10% das mensagens, mas olha, amanhã tem muito mais, uma nova discussão aqui a cada manhã. Muito obrigada pela sua participação, pela sua audiência. Tenham todos uma excelente terça-feira e até amanhã, 6 horas em ponto.